Deixa eu pedir uma dica para você. Aqui estamos nós, novamente, para trazer para vocês os novos dados do novo coronavírus no Amazonas. Eu sou Rosemary Costa Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, e estou acompanhada do Dr. Cássio Espírito Santo, secretário executivo das Ações do Interior da Suzam. E nós agora, então, vamos passar para vocês os novos números. Desde ontem, nós tivemos 30 novos casos. Durante a live, nós anunciamos ontem 80 casos, mas ainda enquanto estávamos em live, entrou mais um caso que foi informado para o Ministério da Saúde. Portanto, os casos de ontem foram 81 casos e hoje nós temos 111 casos, o que perfaz 30 novos casos entre ontem e hoje. Desses 111, 105 são em Manaus e 6 são no interior, permanecendo no interior a situação estável quanto ao número de casos confirmados. Temos, portanto, 2 casos em Parintins, sendo que um foi a óbito, 2 em Manacapuru, 1 em Boca do Acre e 1 em Santo Antônio do Içá. Nesse momento, pacientes internados positivos para Covid-16 são 12. 10 estão na rede particular de assistência, sendo que 3 estão em UTI e 2 estão no Delfina, ambos em UTI. Quando a gente fala, portanto, de 5 casos em UTI, são pacientes em estado grave. Reitero que os pacientes que estão em UTI é porque necessitam de suporte à vida. Portanto, são pacientes em estado grave. E desses, os 2 que estão na UTI do Delfina estão dentro do protocolo de tratamento com a cloroquina, que é a pesquisa que nós estamos realizando, coordenada pela Fundação de Medicina Tropical, em parceria com a FVS, com a Suzam e com a Fiocruz. Ontem nós tínhamos 150 casos em investigação. Nós não chegamos a falar com vocês sobre isso ontem, levando em conta que as equipes estavam em campo e nós ainda não tínhamos a completitude dos dados. Portanto, ontem nós tínhamos 150 casos suspeitos em investigação. Hoje, entre ontem e hoje, o LACEN coletou mais 121 amostras. Portanto, hoje nós temos 121 casos em investigação. É importante esclarecer também que esses casos em investigação são amostras coletadas pelo LACEN de pessoas que atendem à definição de caso. Lembrando que nós temos, além da circulação de Covid, uma epidemia por outros vírus respiratórios, que estão levando a casos graves, que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave, e que levam também as pessoas à internação, à necessidade de serem hospitalizadas e alguns até de irem para a UTI. Como, por exemplo, hoje nós temos em UTI uma paciente grave, entubada, que apresenta o vírus influenza A H1N1. Disso tudo, isso posto, nós podemos informar que nós hoje já temos no Amazonas a transmissão comunitária. Então, nós saímos daquela fase de transmissão local, onde nós conseguimos saber quem estava transmitindo o vírus para quem. Hoje, nós não sabemos mais. Vários desses novos casos são pessoas que simplesmente apareceram com o novo coronavírus. Portanto, nós, igual ao restante, vários estados do país, nós hoje temos transmissão comunitária. Essa transmissão comunitária aumenta a responsabilidade de todos, repito, de todos, permanecerem em casa. Nós precisamos evitar a circulação de pessoas e a aglomeração de pessoas, de tal modo a diminuir a transmissão do vírus e também
de tal modo a permitir que nós não tenhamos muitos casos simultâneos necessitando de atendimento na rede hospitalar, o que levaria certamente a que algumas pessoas, alguns doentes com potencial de gravidade não tivessem acesso à assistência médica e, com isso, poderiam evoluir com gravidade ou até mesmo evoluir para o óbito. Portanto, nós continuamos insistindo com vocês na necessidade de permanecer em casa, na necessidade de só sair se a situação realmente for muito severa e exigir. Em que situações nós devemos sair de casa? Uma pessoa da família, apenas uma pessoa da família, deve sair para comprar gêneros alimentícios ou para comprar medicamentos. As outras devem permanecer restritas ao lar. Também, é claro que se nós temos algum paciente, alguma pessoa que está apresentando alguma doença grave, alguma manifestação de outras doenças que precisam de atendimento médico, então essas pessoas não devem ficar em casa, elas devem buscar a rede de saúde da Suzano, que não seja o Delfina, para esse atendimento emergencial. Reiteramos a necessidade de que todos acima de 60 anos permaneçam em casa e também todos aqueles que têm comorbidades como hipertensão, diabetes, doença pulmonar, doença cardíaca, algum tipo de imunodeficiência, pacientes que têm câncer e que estão fazendo quimioterapia, essas pessoas também precisam se resguardar e evitar ao máximo sair de casa. Diante da necessidade de sair de casa, é necessário que todos os cuidados sejam tomados com esses acima de 60 anos ou os que têm comorbidade. Eles precisam usar uma máscara, eles precisam usar álcool gel, eles precisam se manter à distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas e realmente, de maneira nenhuma, ficar próximos de quem tem sintomas de gripes e resfriados. Essas medidas são importantes e necessárias para que nós possamos proteger essas pessoas, que são as que estão mais suscetíveis de contrair o vírus. Agora nós vamos passar para as perguntas dos jornalistas, dos meios de comunicação. A gente começa com uma pergunta da TV Amazonas, mas também a Folha de São Paulo faz uma pergunta bem parecida com essa, também a Agência Internacional de Notícias, EFE ou IFI. Eles perguntam, os três, se existem casos de indígenas com coronavírus no Amazonas. O jornal O Globo chegou a divulgar que 2 estão entre 900 no isolamento, pede informação sobre essa notícia, se estão, quantos índios estariam sendo monitorados e também se a Suzano confirma essas informações e falam também sobre 2 casos específicos, né, veiculados ali também pelo Globo. A gente queria esclarecer isso. Na verdade, reitero que nós não recebemos nenhuma notificação e nenhuma amostra para processamento de paciente suspeito em área indígena. Nós não temos esses casos, esses 2 casos que estão sendo citados aí. Nós temos uma situação em que um médico que atua em área indígena está positivo, está com diagnóstico positivo, e ontem nós deslocamos uma equipe para o município de Santo Antônio de Sá, onde ele faz os seus atendimentos. Essa equipe, ela coletou 43, ela colocou sob monitoramento 43, não apenas indígenas e também não indígenas, sendo que entre esses 2 não indígenas, nós temos sintomáticos. Portanto,
esses dois devem estar sendo confundidos pela reportagem, mas eles não são indígenas. Então, tem 42 pessoas em monitoramento. 43 pessoas em monitoramento. Dois que têm sintomas. São pessoas que tiveram contato com o médico, não indígenas. Mas também não está confirmado ainda que eles estão com Covid-19. É apenas sintomas. Sim, são apenas eles sintomas. têm sintomas gripais. A nossa equipe coletou as amostras, não apenas deles, mas também coletou amostras de pacientes sintomáticos em Tonantins, então Santo Antônio do Içá, Tonantins, Tefé e Amaturá. Desses 40 indígenas, nenhum tem sintomas gripais, então, Não, até agora? Até agora não. Não, mas como eles foram pacientes que entraram de alguma forma em contato com o médico que é positivo, então nós estamos monitorando por 14 dias. O jornal O Globo faz perguntas sobre os testes. Quantos já foram aplicados? Qual o período que eles foram aplicados? Ou seja, a partir de quando até hoje? Que tipo de teste é esse? Se é teste rápido ou não? Imagino que seja essa a pergunta. E quantos deram positivos e negativos? A senhora tem esse balanço? Tenho, sim. Então, até hoje, nós coletamos 728 amostras. Esses testes são processados pelo LACEN, eles são testes moleculares, não são testes rápidos, eles são testes que identificam um fragmento do vírus, né? Identificam um fragmento do vírus e desses testes, o método utilizado se chama Real-Time PCR, RT-PCR, e desses nós temos 728 coletados, 607 processados, 111 desses são positivos, temos aqueles 121 que estão em investigação hoje, e a nossa taxa de positividade é de 18,2%. Ela está dentro da média nacional ou Ela internacional? está. Por quê? Porque nós conhecemos, são coletados pelo LACEN apenas aqueles casos que apresentam uma sintomatologia muito expressiva. Então, fica dentro daquela proporção de 20%, de 80% dos casos serem leves ou assintomáticos, e 20% vão apresentar sintomas, podem precisar de internação hospitalar, dos quais 5% precisam de UTI. Então, nós estamos abaixo da estatística de 20%. Ontem, a nossa estatística era essa. Nós tínhamos 20% de positividade. Hoje, com o aumento do número de coletas, a nossa positividade caiu para 18,2%. O Ministério Público Federal, é uma pergunta da TV Amazonas também, o Ministério Público Federal expediu recomendação urgente de barreiras sanitárias na região do Alto Solimões, que a gente sabe que faz fronteira ali com o Peru e também com a Colômbia. Eles perguntam, secretário Cássio, se isso já foi adotado e de que forma será implantado. Já existem barreiras sanitárias na região. O próprio governo do estado mandou uma equipe da Polícia Militar para fazer as ações na fronteira. Na verdade, a barreira sanitária, ela não é só de responsabilidade do estado. Na região do Alto Solimões, tanto os DICEIs, quanto as secretarias municipais de saúde, quanto as próprias Forças Armadas vêm atuando com barreiras para ajudar a população. Isso se estende toda para a calha de fronteira. Então, a gente pede que, nesse momento de Covid-19, o foco seja sempre intersetorial. Várias pessoas podem ajudar atuando e trabalhando em vários órgãos. Então, hoje não é uma luta que é só da saúde. É uma luta de cada cidadão para que o bem maior aconteça. Ontem, também da TV Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou uma nota sobre um homem de 46 anos com suspeita de coronavírus, que estava internado no Delfina e acabou vindo a óbito, falecendo. O caso dessa pessoa, o resultado já saiu? Ele faleceu ou não de corona? Não, ele não faleceu de corona. Mais uma vez eu reitero que as síndromes respiratórias aguda grave por outros vírus estão ocorrendo na cidade, portanto nós não podemos atribuir
ao novo coronavírus todos os casos que agravam, que levam as pessoas para o hospital. Temos vírus influenza A, H1N1, temos vírus influenza B e outros vírus respiratórios, como o sincicial respiratório, metapneumovírus, adenovírus, que estão causando síndromes graves e, inclusive, que estão matando pessoas. E esse foi um desses casos. Esse caso foi descartado, era um paciente hipertenso, com obesidade, e, portanto, fazia parte do grupo de risco para síndrome respiratória aguda grave pelos outros vírus. E esse foi o caso. Portal A Crítica. O Estado procurou hospitais privados para alocar leitos? Se sim, já há algum acordo nesse sentido e há recursos disponíveis para esse investimento? O Estado ele vem adotando medidas para poder minimizar e para poder atender as demandas. Ele está vendo vários tipos de ações que ele pode tomar e vem checando tudo isso e no momento oportuno será informada a sociedade. Mas ele já tem procurado outras instituições privadas para poder dar suporte caso seja necessário. Uma pergunta também do Portal A Crítica. Sempre que se anunciam comorbidades em pacientes que vão a óbito, há uma onda de comentários que as autoridades estariam atribuindo as mortes às doenças prévias e não ao próprio Covid-19. Como explicar tecnicamente a essas pessoas o quão é determinante o vírus nesses casos e, assim, combater a desinformação? Então, todos os estudos, os grandes estudos feitos na China, os estudos feitos pelos europeus, franceses, ingleses, italianos agora, e agora também os americanos, estão apontando que o maior alvo desse vírus são as pessoas maiores de 60 anos e são aqueles que têm comorbidades. Então, esses são mais severamente atingidos. Então, nós não estamos dizendo que as mortes são, por exemplo, a única morte que nós tivemos, que era um hipertenso, são atribuídas à hipertensão. Muito pelo contrário, esse paciente era um paciente que poderia desenvolver com gravidade, ele desenvolveu com gravidade porque ele tinha uma condição subjacente que era a hipertensão que favoreceu o agravamento da doença. Então, por isso que nós reiteramos a necessidade de quem tem comorbidade, se tiver sintomas respiratórios, se tiver febre, se tiver dificuldade para respirar, não fique em casa, procure assistência médica, o quanto antes possível. A Agência Zuca Brasil faz uma série de perguntas aqui, doutora, e secretário Cássio, sobre o teste. Eu vou resumir todas em uma só. A preocupação deles é que nós estamos, segundo informações ditas por ele, 2 semanas à frente, né, da Espanha, no sentido de prevenção ao Covid-19. E que saiu uma pesquisa do Imperial College London afirmando que se tivesse a possibilidade de testes em massa, isso teria salvado pessoas no mundo afora. Então, as perguntas deles são relacionadas a isso, né? Por que não fazer uma testagem em massa? Nós não temos como comparar a realidade da Espanha, né, que é um país pequeno. Se nós formos ver, talvez a Espanha caiba no nosso município de Barcelos, né, geograficamente falando. Com a realidade do Brasil. Nós temos milhões de pessoas, nossa população é muito grande, né? São 220 milhões de brasileiros e não existe fábrica no mundo que consiga produzir testes rápidos para nós testarmos toda a população do Brasil. Então, são realidades diferentes. Em função disso, nós vamos testar sim, estamos recebendo testes rápidos, mas nós vamos focar em profissionais de saúde, porque nós precisamos proteger os nossos profissionais de saúde e aqueles que têm comorbidade, os que têm acima de 60 anos e os que estão dentro desses 20% com probabilidade de agravamento. Então, esses terão acesso
aos testes rápidos. Os demais, 80% dos casos que não vão desenvolver formas graves ou que vão ser assintomáticos, esses não serão testados. Ainda completando, o Dr. Carlos pode falar sobre a aquisição dos testes pelo Estado do Amazonas. Secretário Cássio. Nós estamos aqui adquirindo os testes em 2 lotes, o primeiro de 30 mil e o segundo de 30 mil. Os testes serão distribuídos para todos os municípios do Amazonas. A gente está fazendo uma escala de distribuição. Fora os testes rápidos que a Secretaria de Estado vai estar disponibilizando, o LACEN, a FVS, vai estar distribuindo também os swabs para coleta nos municípios, para que sejam encaminhados ao LACEN na capital. A gente tem mantido uma conversa estreita com todos os secretários municipais de saúde e orientando as possíveis ações nos municípios. Tem uma pergunta do interior, portal News Tefé. Tefé tem um hospital de referência para a região do Médio Solimões, que dispõe de apenas 2 respiradores mecânicos, né? Qual assistência que será dada para os municípios em caso de confirmação de casos de coronavírus em Tefé e em outros municípios? Na verdade, Tefé é considerado um município polo. E para todos os municípios polo, o Estado vai mandar uma estrutura com 3 leitos de UCI. Esse leito de UCI ele tem um respirador, ele tem a bomba de fusão, ele tem um monitor multiparâmetros e o leito para que o paciente possa ficar, entre outros equipamentos. Então, essa estrutura será disponibilizada para Tefé e para os outros municípios polo do Estado. Uma coisa importante dizer que é o seguinte, hoje, como a gente está orientando os municípios? Cada município ele tem uma unidade básica de saúde que seja referência para síndrome gripal, para justamente não misturar os pacientes de síndrome gripal com os outros pacientes que estejam necessitando de algum atendimento. Qualquer paciente com síndrome gripal, se ele agravar, será encaminhado ao hospital. Então, necessariamente, alguns municípios a gente vai fazer remoção direto para a capital, sem ele precisar ir para o município polo. Por exemplo, se o município de Pauini tiver alguém com um agravamento e precisar remover, em vez de ele mandar para a Boca do Acre, que a gente vai montar uma estrutura lá também por causa da divisa com Rio Branco, e por ter um número considerado de casos em Rio Branco, o contato entre as 2 cidades é muito importante, a gente já remove direto do município, como já removemos um suspeito de Nova Olinda. O Portal do Generoso pergunta, qual orientação é dada para a família que tem alguém que falece com Covid-19? É preciso enterrar imediatamente, evitar contágio, pode velar o corpo? Eu vou aproveitar, ele não fez essa pergunta, mas esse mesmo portal ontem divulgou amplamente que haveria uma superpopulação, ou uma superconcentração, melhor dizendo, de pacientes com Covid no 28 de agosto. Ele não fez essa pergunta, mas eu gostaria que tivesse esse esclarecimento. Existem esses pacientes lá no 28 ou não? Não, isso não procede no 28 de agosto. Na verdade, as unidades de urgência e emergência do Estado, elas também são portas e qualquer paciente suspeito será encaminhado ao Delfino Aziz. Esse é o fluxo que vai ser adotado. E com relação a todo esse processo, isso é definido, hoje tem até um sistema de regulação, não só da Sala Rosa, e dentro do próprio sistema de regulação nosso tem o paciente de código rosa, que ele não segue o fluxo normal, ele segue um fluxo paralelo para esses pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. Então, quem chega hoje, por exemplo, doutora Rosa, no 28 de agosto e tem problemas respiratórios, ela já é deslocada para um outro local? Como é que funciona isso? Ele vai ser colocado nisso que nós chamamos de Sala Rosa. Volto novamente na tecla. Pacientes com síndromes respiratórias aguda, grave, são esperados de acontecer nessa época do ano. Nós temos essas síndromes a partir de novembro até maio, todos os anos. Nesse ano, nós estamos com um número acima do normal, desde novembro que a gente fala isso, que o Estado do Amazonas vive uma epidemia por síndrome respiratória aguda grave. Então, pacientes que não se encaixam na definição de casos para o novo Covid, eles permanecem na unidade onde eles estão. Se eles atendem à definição de caso de síndrome respiratória aguda grave por outros vírus, eles permanecem nessas salas que a gente chama de sala rosa,
que são salas especialmente criadas para o atendimento desses casos. E eles permanecem ali até que saia o resultado do exame. Se ele é positivo para o novo Covid, ele vai ser encaminhado para o Delfina. Se houver necessidade médica, né? Isso. Quem vai definir isso é o médico. Se ele é um paciente, como as dezenas de pacientes que nós estamos tendo, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 300 casos desde novembro de pacientes com síndrome respiratória aguda grave que foram para a UTI. E essas UTIs estão no Zona Leste, estão no Platão, estão no 28 de agosto. Então, o fato de o 28 de agosto, o 28, o João Lúcio e o Platão estarem com pacientes com síndrome respiratória, não significa necessariamente que esses pacientes tenham o novo Covid. Eles podem estar lá porque eles precisam de UTI, eles precisam de internação, porque eles podem ter síndrome respiratória aguda grave por H1N1, por influenza B, por metapneumovírus, adenovírus e vírus sincicial. Lembrando que nós temos óbitos por influenza B, 4 óbitos por influenza B, nós temos mais 4 óbitos por adenovírus, agora nós temos o crescimento de casos por metapneumovírus. Então, realmente, nós vamos ter, sim, nós vamos ter vários pacientes sintomáticos respiratórios no 28 de agosto. Mas não são necessariamente COVID. À medida em que nós coletamos as amostras e confirmamos esses casos, eles são imediatamente removidos para o Delfina. E os outros vão permanecer onde eles estão. Tem várias perguntas de vários veículos de comunicação sobre mensagens, áudios, né, que foram difundidos amplamente ontem no WhatsApp, era uma pessoa falando que pessoas com coronavírus estariam sendo deslocadas para a maternidade Chapeau-Prévôt, na colônia Antônio Aleixo, o que causou ali um desespero, um pânico entre as pessoas. Nós, por parte do governo, chegamos a colocar, inclusive, o selo que desenvolvemos para fake news. Já sabemos que isso não é verdade, mas eu acho que seria bom vocês falarem sobre só esse caso. Esclarecendo. A grávida ou a puérpera, quem acabou de ter um bebê, está muito sujeita também a contrair gripes e resfriados, inclusive contrair o novo coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, no início dessa semana nós tínhamos uma mãe que tinha acabado de ter o seu bebê e estava com um quadro respiratório. Foi coletada a amostra dela e, felizmente, foi coletada a amostra dela e do bebê e felizmente, ambos foram negativos para o novo coronavírus. Mas é importante ressaltar que, nesse momento, é muito mais grave que uma grávida tenha influenza A, H1N1 do que o novo coronavírus. Os estudos demonstram que o novo coronavírus não está afetando severamente nem crianças, nem bebês e nem grávidas. Porém, o H1N1 tem uma predileção por grávidas e pode matar essas grávidas. Por isso, é fundamental que a grávida que tenha sintomas respiratórios, febre, dificuldade para respirar, que ela procure a rede de saúde para que ela tenha o atendimento adequado, porque ela pode não estar com coronavírus, mas está com H1N1, o que é muito sério, é muito grave. Nós temos, para esses casos, o tratamento com o Tamiflu. Relacionado ao tratamento com o Tamiflu, eu chamo a atenção de que todas as unidades públicas e privadas estão abastecidas com Tamiflu. Isso é importante porque nós estamos recebendo informação de que algumas unidades privadas não têm Tamiflu e estão dispensando os pacientes para casa com uma receita de Tamiflu para comprar na farmácia. Isso não deve acontecer. Primeiro, porque não tem Tamiflu para vender nas farmácias. Segundo, porque todas as unidades são sistematicamente abastecidas.
pela FVS e pela Central de Medicamentos. E nós temos um abastecimento regular em Manaus sendo feito via Secretaria Municipal de Saúde. Então, os pacientes que tiverem prescrição de Tamiflu devem exigir que a unidade de saúde onde ele está sendo atendido, seja na rede privada ou na rede pública, dispense o medicamento para ele. Ele tem que sair de lá com esse medicamento. Eu vou aproveitar, antes de você falar, Cássio, porque o Diário do Amazonas faz a mesma pergunta sobre as maternidades e especifica algumas coisas, mas que você pode resumir numa resposta só. Montagem de estrutura na internação da maternidade Chapot-Prévot existe ou não? Qual o objetivo, caso ela exista, a doutora falou. O que terá nesses equipamentos de isolamento? Né? E por que precisa se montar dentro de uma maternidade? É para não deslocar a grávida? Na verdade é o seguinte, a rede está se adequando a essa nova realidade. Então, por exemplo, alguns pacientes que hoje não são sintomáticos de Covid e tudo mais, vão ser transferidos do Delfina para abrir leitos no Delfina. A maternidade Chapot-Prévot, ela é uma maternidade que ela fica um pouco longe do centro, mas ela tem leitos disponíveis. Então, a gente vai estar adequando essa maternidade para ela receber um maior número de pacientes e para a gente ter serviços de referências mais adequados na região central. Então, assim, não procede a informação que estão sendo colocados pacientes com Covid na maternidade Chapot-Prévot. Então, assim, a unidade está sendo adequada para atender melhor a população, para ter uma outra situação de saúde naquela região. Mais uma vez, não existe pacientes sendo deslocados para Chapot-Prévot? Neste momento, não. Neste momento, mas toda a população precisa entender que, se nós não ficarmos em casa, se nós não diminuirmos a possibilidade de transmissão do vírus, nós podemos chegar a um ponto em que nós não teremos condição de atender todo mundo na rede. Nem na rede pública, nem na rede estadual. Nem na privada, desculpa. E isso é muito importante, esses estudos que estão sendo feitos com relação à maternidade Chapot-Prévot, leva em conta essa possibilidade. Se eu tiver grávidas com Covid, onde eu vou atendê-las? A maternidade Chapot-Prévot está sendo preparada para essa possibilidade. A maternidade Chapot... Por que isso? Porque eu não posso mandar uma grávida para o 28 de agosto, ou para o Zona Leste, ou nem mesmo para o Delfina. Delfina não tem maternidade, não tem obstetras, não tem médicos especialistas no atendimento dessas mulheres que têm uma condição muito especial. Quem tem essa especialidade são as maternidades. Nós temos 2 maternidades que são de atendimento de grávidas com alto risco, que é a Balbina Mestrinho e a Ana Braga. Nós não podemos deslocar para essas maternidades pacientes grávidas com coronavírus, porque já tem ali tanto puérperas de risco, ou gestantes de risco, ou bebês prematuros de risco. Então, nós estamos nos antecipando e preparando a rede para a possibilidade de nós termos que atender um grande número de doentes simultaneamente. Reitero mais uma vez que é por isso que você precisa ficar em casa. A gente acabou não respondendo a pergunta do Portal do Generoso, a que de fato foi feita, sobre o que fazer no caso de alguém falecer com Covid-19. Se é preciso enterrar imediatamente, se pode ou não fazer velório. As orientações elas vão mudando à luz das pesquisas que são publicadas. Então, até o início da semana passada, a orientação da Anvisa é que todos esses pacientes deveriam ser cremados e que não se autorizaria nenhum tipo de velório. Nessa semana, anteontem, a Anvisa publicou novas orientações onde os velórios serão permitidos dentro de estritas condições. Ou seja, quanto mais rápido, não é opção da família se vai cremar ou se vai enterrar. Tem toda a normativa de como esse enterro vai ser feito caso se opte pelo enterro.
tem toda a normativa sobre como proceder durante o velório. Então, o ideal seria que tivéssemos no máximo 10 pessoas durante esse velório, que as pessoas estejam muito bem orientadas, que não estejam ali nenhum sintomático, nenhum sintomático que eu digo, nenhuma pessoa que tenha sintomas de gripe ou resfriado, que quem estiver no velório tenha acesso amplo à lavagem constante das mãos com água e sabão e papel toalha, ou dispensers de álcool gel para que as pessoas utilizem com frequência. Essas são as novas orientações. Hoje a FVS já teve uma reunião com todas as agências funerárias no sentido de orientar sobre as novas medidas e preparar esses profissionais, até porque todos devem, para manusear esse corpo, usar o EPI adequado. Repórter RDC pergunta: algum profissional da área de saúde no Amazonas está em isolamento devido ao combate ao Covid-19 na capital, no interior? Aí eu acho que valeria a pena fazer a diferenciação que às vezes, um profissional da área de saúde, mas necessariamente ele não apanhou o vírus por ser um profissional de saúde, é isso? Exatamente. Só responde, Cássio, por favor. É o caso de Santo Antônio de Sá. O médico que está lá, ele não contraiu o Covid atendendo pacientes. Ele fez uma viagem para fora do Brasil, depois ele esteve em outros estados e depois ele veio para o Amazonas. Eu quero salientar que é muito importante dizer que desde que esse médico ele saiu de Manaus e foi para o interior, nós estamos monitorando as pessoas que estavam na lancha com ele, as pessoas que tiveram contato com ele, e as secretarias municipais e as vigilâncias municipais vêm acompanhando todo esse caso. Ressalto que todos os médicos que apresentaram Covid não contraíram na rotina de trabalho. Então, todos eles, nós temos uns 6, pelo menos uns 6, agora 7 com esse do interior, todos eles viajaram para fora do estado, ou para o exterior, ou para São Paulo, ou outros estados com transmissão comunitária, contraíram o vírus, retornaram para Manaus e aqui foram diagnosticados. Então, todos esses profissionais conscientes que estão em isolamento domiciliar, nós não temos nenhum deles internado, ninguém em estado grave, todos estão em isolamento domiciliar, aguardando seu período de 14 dias para poderem ser liberados para o retorno às suas atividades. Ou seja, até agora não há registro de nenhum profissional da área da saúde que tenha contraído o vírus no exercício de sua função. Até agora não, mas isso pode ser uma questão de tempo. Por isso que nós nos preocupamos em disponibilizar para esses profissionais os testes rápidos que deverão estar aqui já na próxima semana para o diagnóstico imediato desses casos. A Rádio e TV Encontro das Águas pergunta se a Suzan e a Fundação de Vigilância recomendam às famílias o uso de luvas e máscaras quando forem, por exemplo, ao supermercado. Ou se o controle de volume de pessoas nesses locais já por si só ajuda no controle. E como é que está a curva ascendente de casos em relação a outros estados? Nós temos, vamos falar logo sobre as questões da curva ascendente. Ontem nós notificamos 17 novos casos e hoje nós notificamos 30 novos casos. Então, a nossa curva ela está ascendente. Ontem a FVS publicou um boletim sobre isso. Todos os que tiverem interesse devem buscar o site da FVS, que o boletim está lá disponível, onde vocês vão poder ver esses casos por sexo, por faixa etária, por número de casos por dia. Então, todas as informações zonas da cidade, por exemplo, nós temos como principais, com bairros com principal número de casos, Adrianópolis, que concentra o maior número, depois Ponta Negra e Parque 10, depois Tarumã e Flores. Então, esses são os bairros, até hoje,
que estão apresentando maior concentração de casos. Tem alguma relação pelo fato de serem bairros de classe média, onde as pessoas vieram, por exemplo, de congressos ou pessoas que estiveram fora do país? Em função disso, nós temos uma maior concentração de casos nesses bairros. Sabemos que, com a progressão da epidemia, outras zonas da cidade certamente sofrerão maior impacto nas próximas semanas. Com relação ao uso de luvas, vejam só, luvas e máscaras podem ter um efeito contrário ao que nós queremos. O uso inadequado de máscaras e luvas por pessoas que não estão doentes podem fazer com que a pessoa se contamine no momento em que ela põe ou tira a máscara, no momento em que ela põe ou tira a luva. Então, é muito mais adequado que você higienize frequentemente as mãos, que você use álcool gel. Se você vai no supermercado, leva o seu frasquinho de álcool gel e, de vez em quando, use o álcool gel para higienizar as mãos. É muito melhor do que usar luvas e, no manuseio inadequado, acabar se contaminando. Vou fazer mais uma pergunta de veículos de comunicação e vou abrir porque tem muitas pessoas não jornalistas participando. Mas a do veículo de comunicação, que é o portal Amazonas Atual, ele faz novamente uma pergunta sobre testes. Se a Fundação de Vigilância está mantendo um controle rígido em relação a esses testes para detectar o corona, e apenas pessoas que precisam ir ao hospital ou em apenas pessoas que precisam ir aos hospitais porque estariam com sintomas de febre alta, tosse, dificuldade de respirar. Se isso está acontecendo, não significa que há um número, os números divulgados pelo governo é apenas de casos graves da doença? É mais uma pergunta, novamente, sobre notificação e se isso não deixaria a população mais vulnerável. A senhora pode responder novamente? Novamente, reitero, os estudos indicam que 80% dos casos são assintomáticos ou com poucos sintomas, com sintomas brandos. E o que nós estamos reconhecendo aqui é que realmente nós não vamos saber a totalidade dos casos de Covid, nem aqui no Amazonas, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque nós estamos reiterando a necessidade de os casos brandos ficarem em casa. Então, nós não vamos ter conhecimento desses casos. As pessoas precisam ficar em casa para evitar disseminar o vírus e também para deixar as unidades de saúde livres para que os casos que realmente podem evoluir com gravidade tenham acesso ao serviço de saúde, sejam imediatamente identificados e tenham o tratamento adequado. Por isso, nós reconhecemos que nós não sabemos sobre esses casos brandos. Com relação aos testes, nós temos sim um rigoroso controle sobre eles, porque eu vivo informando aqui que esses testes são preciosos. Nós não vamos fazer testes em pessoas que têm uma tosse ou uma febrícula ou um mal-estar que elas acham que estão com Covid. Esses testes precisam ser reservados para aqueles 20% dos casos que podem evoluir com gravidade. E também para que nós possamos identificar os contatos dessas pessoas, estejam eles internados ou estejam em casa. É muito importante fazer isso para isolar esses contatos e evitar que eles transmitam o vírus para outros. Muitas pessoas, não jornalistas, que estão acompanhando essa live nesse momento, muitas perguntas sobre casos de notícias de curados, né? O Ari Neri é uma das pessoas, tem várias aqui perguntando. A gente só tem até agora um caso que pode ser considerado curado? Sim, nós estamos... temos que entender que nós temos, entre o primeiro caso e hoje, 16 dias de epidemia. Né? 16... Acho que foi 29 de fevereiro, não foi, doutora? Sim, 29. Nós estamos com 3 semanas, estamos né? com quase 4 semanas. Quase 4 semanas. Então, muitas dos nossos pacientes no início
No início da epidemia, nós tivemos poucos pacientes e nós temos que aguardar 14 dias para poder dizer que essas pessoas estão liberadas e que elas podem voltar às suas atividades normais, né? Agora que nós estamos nos últimos dias com um número maior de casos e que nós teremos volume para dizer que essas pessoas estão curadas ou estão fora de risco de transmitir a doença. Secretário Cássio, tem uma pergunta de um médico de Irunepé. Ele diz o seguinte: os médicos do interior receberão algum tipo de treinamento em cuidados intensivos para poder manipular corretamente os aparelhos, respiradores e outros que virão para essas 3 unidades de UCI? Quer dizer, eu acho que seria interessante explicar para todo mundo a diferença de uma UTI para uma UCI e de que maneira a Suzano estaria preparando esses profissionais para o atendimento imediato, emergencial de pacientes no interior. O que é importante dizer é que os leitos que serão colocados, eles darão um tempo maior para aguardar a transferência. Então, o nosso objetivo não é que esses pacientes sejam mantidos no interior, que eles sejam trazidos para Manaus. Então, justamente por isso nós estamos colocando leitos de UCI e não de UTI. A diferença básica entre os dois é a complexidade e o nível de especialidade da pessoa que vai mexer nesses equipamentos. Todos os equipamentos que serão enviados, a gente vai fazer o treinamento via telesaúde, juntamente com a Universidade do Estado do Amazonas. E a UEA vai também estar gravando vídeos de orientação aos profissionais nos fluxos, manuseios e como todo fluxo de tratamento deve ser feito. Nós temos contato com todos os diretores, com todos os secretários municipais. Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição para sempre estar tirando em qualquer momento. Tem dúvida de pessoas grávidas que perguntam, elas têm sintomas leves, no caso dessa moça específica com sintoma leve, mas ela está com medo de procurar um médico e ver se tem ou não Covid. Qual a orientação para as grávidas que estão gripadas? Mais uma vez eu reitero que a nossa preocupação maior com as grávidas é com a influenza H1N1. Então, se a grávida está apresentando sintomas respiratórios, ela deve procurar seu obstetra ou o enfermeiro que faz o acompanhamento do pré-natal para receber orientações. E, se for por indicação médica, tomar o Tamiflu, que é um antiviral muito eficiente, que impede a replicação do vírus influenza H1N1. Então, a recomendação é sempre seguir as orientações médicas. Grávidas, resfriadas, procurem médico ou enfermeiro. Sim. As 2 últimas perguntas, agora de veículos de imprensa. Em quanto tempo se espera bons resultados com o uso da cloroquina e da Nativa TV nesses pacientes? Isso tem várias perguntas também de pessoas que estão acompanhando a live, muito ansiosas para esses primeiros resultados. Nosso protocolo é de um tratamento de 6 dias. No 7º dia, nós coletaremos a amostra novamente dos pacientes e veremos se a cloroquina controlou a replicação viral ou não. Portanto, nós ainda temos que aguardar alguns dias nesses pacientes que entraram no protocolo. Jornal Folha de São Paulo, eu acho que é mais para o secretário Cássio. Boca do Acre está sendo monitorada pelo estado do Acre, porque fica ali mais próximo de Rio Branco, bem mais próximo do que de Manaus. Mas o governo estadual, segundo o jornal Folha de São Paulo, está há 4 dias sem kit para exame. O governo do Amazonas vai adotar algum tipo de procedimento para o município de Boca do Acre? Não. Acontece que Boca do Acre é muito mais próximo de Rio Branco do que de Manaus. É muito mais fácil o acesso para Rio Branco, que são 2 horas e pouco por estrada, do que para Manaus, que são 2 horas e pouco de avião. A grande questão foi mais fácil no primeiro momento e nós temos um pacto com os estados vizinhos, tanto de Rondônia quanto do Acre, de eles serem referência em alguns serviços. Então, o que aconteceu em Boca do Acre foi que o exame do paciente coletado, o teste, foi encaminhado ao LACEN de Rio Branco para se dar o resultado.
mas nós estamos enviando teste para todos os municípios, nós estamos trabalhando com todos os municípios. Enviando kits, né? Kits também. E Pra uma coleta. outra coisa importante dizer que Boca do Acre é o único município que não é polo que vai receber os CIs, justamente por sua ligação muito próxima ao Acre, por um grande número de casos que está tendo no estado do Acre. Eu falei que não ia fazer mais pergunta, mas vou fazer aqui uma última do G1 Amazonas, e é sobre questão de EPI, né? Então, eles, que para quem não está acostumado com essa sigla, é o equipamento de proteção individual usado, sobretudo, por pessoas da área de saúde. Enfermeiros terceirizados realizaram, segundo eles, um protesto na manhã desse sábado, para questão de salários, mas também, sobretudo, de proteção. Em relação às máscaras, eles disseram ser obrigados a utilizar o material por 12 horas, né? Que é acima do recomendado, segundo aqui o G1. E eles queriam informações sobre isso, né? Se está havendo realmente essa falta e como a gente pode fazer para resolver, caso seja verdadeiro. A informação é que não está tendo falta, o que está tendo é controle, porque existia um acesso muito fácil e indiscriminado. Nesses momentos, a gente precisa ter um controle rígido para que não falte para ninguém que tenha o EPI necessário para as pessoas que precisam. Informar também que os EPIs estão sendo disponibilizados para todos os municípios do interior. Então, por exemplo, o caso de Boca do Acre, voltando um pouco à pergunta, foi enviado nessa semana uma aeronave que levou EPI para o município. Então, Santo Antônio do Içá, Tapauá, Maués, Parintins, Ipixuna, Guajará, então alguns municípios de difícil acesso a gente acabou mandando por aeronave. O que está existindo é um controle, nós estamos aguardando ainda a chegada dos EPIs do Ministério da Saúde, que até o momento não chegaram, para que a gente possa fazer a distribuição. A gente está, quando tem acesso, a gente está chamando as pessoas e distribuindo para as instituições do Estado. Ou seja, o que existe, então, seria, segundo vocês, segundo o governo, um procedimento mais rigoroso nesse controle, acesso. Isso. Um controle. Justamente pela falta desse equipamento no Brasil e no mundo, Sim, é isso? sim. Hoje a gente vive assim, a epidemia do Covid-19, ela pega o mundo todo, foi uma excelente colocação. Então, existe hoje uma dificuldade muito grande de se conseguir EPIs, de conseguir equipamentos, de conseguir testes, porque o mundo inteiro está precisando e o mundo inteiro está querendo comprar ao mesmo tempo. Então, assim, por isso que é importante o uso racional disso, para não prejudicar. Uma coisa que a doutora Rose falou, as pessoas que não estão gripadas, que não têm necessidade, que estão usando, então, assim, esse EPI ele poderia ajudar um profissional no processo de trabalho. Então, é isso que é muito importante a gente estar falando. Os EPIs, eles devem ser usados com racionalidade, para quem mais necessita atender a população e, justamente, atender com qualidade e poder ajudar a população sem o profissional ser prejudicado. Então, a gente tem uma limitação de tempo, nós já fizemos as principais perguntas, então as considerações finais. Se a senhora pudesse repetir também os números. Isso, eu gostaria de repetir os nossos números. Então, hoje nós temos 30 novos casos, o que corresponde a 17 casos a mais em relação a ontem. Desses, nós temos um total de 111 casos confirmados, 105 dos quais em Manaus e 6 no interior. Permanecem, portanto, os 2 casos de Parintins, com 1 óbito, 2 em Manacapuru, 1 em Boca do Acre e 1 em Santo Antônio do Içá. E nós temos hoje pacientes internados com Covid positivo, 10 na rede particular, dos quais 3 estão em UTI, 2 no Delfina, ambos em UTI. Temos ainda hoje 121 casos em investigação. 121 casos em investigação. Também, finalizando a nossa fala, nós gostaríamos de dizer que o nosso aplicativo de monitoramento de viajantes está sendo muito bem aceito pelos que chegam pelo Eduardo Gomes. Nós tivemos 1.960 passageiros monitorados com o aplicativo entre o dia 26 e o dia 27. E isso, para nós, é satisfatório, uma vez que não está sendo imposto o uso do aplicativo. Os próprios passageiros estão vendo a vantagem de baixarem o aplicativo e de entrarem nesse monitoramento, levando em conta que eles se sentem mais seguros
de saber a quem recorrer se eles tiverem algum tipo de sintoma. Eu queria agradecer a todos e dizer assim da importância, mais uma vez, que ontem eu comentei da vacinação, das pessoas seguirem e continuarem se vacinando para ajudar nesse diferencial. Falar que, graças a Deus, nesse momento no interior, todos os pacientes estão passando bem, não tem nenhum paciente grave, todos vêm sendo acompanhados, todos estão em isolamento domiciliar, o que é muito bom, e que o Estado está montando uma estrutura para atender todas as demandas que forem necessárias. É isso, gente. Por aqui nós encerramos a nossa live de hoje e amanhã nós estaremos aqui aguardando vocês com as suas perguntas e com os novos números do novo coronavírus no Amazonas.